Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme que ele é um filme mais antigo, mas é um filme maravilhoso, que sempre deixou pra gente muita reflexão e que está disponível aí no streaming. Então a gente tem que assistir de novo. É sempre uma boa oportunidade de assistir de novo esse filme, que é o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Gente, acho que todo mundo já assistiu esse filme. Se não assistiu, tem que assistir. E quem já assistiu, tem que assistir mais de uma vez, porque é um filme com uma mensagem maravilhosa. Aliás, muitas mensagens que vocês vão ver que a gente vai dar aqui, fazer muita reflexão sobre esse filme, que tem algumas frases icônicas e muitas coisas como Carpe Diem, que a gente só aprendeu nesse filme aí, gente. Mas antes da gente começar a falar do filme, deixa o like de vocês aqui, põe aí o joinha, para quem está assistindo aqui do canal Tatiana Benites, para quem não está assistindo do canal Tatiana Benites, está ouvindo pela rádio, manda também os seus contatos para a gente, manda a sugestão, se você já assistiu esse filme, se você gostou, dá o seu like aí de qualquer forma para a gente. E se você está assistindo pela TV Mundo Maior, também dá o seu like para a gente, se inscreve no nosso canal, manda mensagem para a gente, que a gente vai ler e vai responder vocês com todo carinho, tá bom? Então, se inscreve aqui no canal Tatiana Benites no YouTube, que a gente vai se manter em contato. Mas, recados dados, a gente precisa saber um pouco mais aí dessa ficha técnica desse filme Sociedade dos Poetas Mortos. E para isso eu vou chamar o meu amigo Damião. Damião. Olá, Tati, você que nos acompanha aqui no YouTube Tatiana Benites, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Olha, vamos falar de Sociedade dos Poetas Mortos. Data de lançamento 28 de fevereiro de 1990 no Brasil. Diretor Peter Weir, 2 horas 8 minutos de duração, é um drama. O novo professor de inglês é introduzido a uma escola preparatória de meninos que é conhecida por suas antigas tradições e alto padrão. E esse professor usa métodos pouco ortodoxos para atingir seus alunos, que enfrentam enormes pressões de seus pais e da escola. E com a ajuda do professor, os alunos aprendem como não serem tão tímidos, seguir seus sonhos e aproveitar cada dia. É inspirador, é motivante. E tem a crítica aí, né? Os moldes da educação. Ganhou o prêmio Oscar de melhor roteiro original. Sociedade dos Poetas Mortos, Tati. É isso, gente. Agora a gente pode começar a analisar o nosso filme aí. A Sociedade dos Poetas Mortos, ele foi um filme muito comentado na época do lançamento, porque tem muitos temas aí ligados a ele, né? Essa coisa da educação, da forma de educar também, né? De uma forma não muito ortodoxa de ensinar, mas a gente viu isso também quando a gente discutiu Merli aqui no canal, né? Mas, claro, esse filme veio muito antes de Merli, né? Então, é um filme com Robin Williams, e o Robin Williams como papel de professor, né? Então, ele é quem inspira os alunos a terem um olhar crítico das coisas, né? Para não acreditar só naquilo que eles estão lendo, para não seguir só aquilo que eles estão vendo, mas para que eles consigam ver o instinto deles com isso. Qual é a opinião deles sobre isso? Então, eles fazem com que os alunos comecem a refletir também sobre a vida, sobre o que eles querem, sobre o que eles acreditam, sobre lutar pelos seus sonhos. E isso faz com que algumas pessoas não gostem desse professor, porque nem sempre essa posição vai agradar todo mundo, e isso faz com que outras pessoas adorem esse professor, né? Por quê? Porque
quando a gente pensa em ser livres, nós, espíritas, a gente já vai lembrar de Kardec. Kardec também colocava da mesma forma. Ele falava que era para a gente ler o que ele estava colocando, mas que nós tivéssemos um olhar crítico, e não uma fé cega, que nós tivéssemos um olhar crítico. E é assim que nós temos que ser. Nós precisamos, tudo o que acontece na nossa vida, tudo que nós pegamos para ver, né, a gente precisa ter esse olhar crítico. Porque se a gente acreditar em tudo que as pessoas falam, se a gente acreditar em tudo que a gente lê, será que a gente não vai ser enganado? Então, esse professor faz com que eles consigam refletir sobre a vida. A questão daquela filosofia, por que nós estamos aqui, onde nós vamos chegar, por que eu tenho que fazer isso e não aquilo. Então, Kardec dizia que a gente tinha que tomar muito cuidado com as mensagens recebidas, ditas por espíritos, porque nós temos que comparar se realmente é desse espírito ou não. Tanta gente que recebe tantas mensagens e sempre é de alguém famoso, sempre é de alguém, né, que tem alguma grande influência. Será mesmo que é essa pessoa? Ai, Tati, mas não pode ser? Pode ser, mas a gente precisa ter provas disso. A gente precisa questionar. Ah, mas eu vou ficar duvidando das pessoas? A gente tem que duvidar, a gente tem que ter esse olhar crítico. A gente não duvida da gente mesmo quando a gente faz as coisas? A gente não duvida do nosso poder, do que nós podemos, né? Então, a gente também tem que ter esse olhar com o outro. Então, esse professor, ele passa essa inspiração de que nós podemos, ele ensina para a gente esse termo carpe diem, que é aproveitar a vida, aproveite o dia, aproveite a vida, né? Então, aproveitar enquanto nós estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que aproveitar para aprender, aproveitar cada momento. E será que a gente está aproveitando mesmo? O que você acha, Damião? Que quando você estava falando e aí eu fui lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, que está aí, né? Não acrediteis em todos os espíritos. Não acrediteis em qualquer espírito. Porque nem, olha, é isso, né? É muito bacana, né? Porque a gente para e está lá no Evangelho, né? Não acrediteis em todos os espíritos. Porque é aquilo que você estava trazendo, né? Vai acreditar em tudo que vem, e às vezes as coisas não são assim. Você estava falando de algumas frases do filme, eu queria começar por ali também, Tati. Ó. Algumas frases do filme Sociedade de Poetas Mortos. Estou em cima da minha mesa para lembrar que devemos constantemente olhar para as coisas de uma maneira diferente. Outra frase. Você deve se esforçar para encontrar sua própria voz, porque quanto mais esperar para começar, menos provável será que a encontre. Outra frase. Eu pensei que o objetivo da educação era aprender a pensar por si mesmo. Olha que lindo. Eu sempre pensei que o objetivo da educação era aprender a pensar por si mesmo. E outra frase, não importa o que alguém diga a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Não importa o que alguém diga a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. E o Carpe Diem, aproveite o dia, rapazes. Façam a sua vida extraordinária. Lindo. Tati, como é lindo isso, né? Aproveitem o seu dia. Façam a sua vida extraordinária, Tati. É um filme muito inspirador, né? Quando fala dessa frase, né? Eu sempre pensei que o objetivo da educação era aprender por si mesmo, porque né? A gente tem que aprender com os outros, mas a gente tem que aprender a pensar por nós mesmos. Na verdade, nós estamos aqui porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E onde está o nosso livre-arbítrio? Em tudo, em todas as escolhas que nós temos que fazer.
nós temos que, muito cedo, eu acho, escolher a profissão que a gente quer para a nossa vida, porque a gente tem que escolher se a gente vai fazer um curso técnico, se a gente vai fazer um curso normal, nem sei mais como chama agora, né? Um curso normal, um curso técnico, eu fiz técnico, né? Que aqui a gente chama de formação profissional, né? Qual é a universidade que a gente vai fazer? E essa escolha da universidade a gente tem que fazer com 17 anos. Ainda a gente é jovem, né? Tem pessoas que têm isso muito claro. E tem pessoas que não, e tudo bem. Tudo bem a gente não ter claro aos 17 anos, mas são coisas que a vida começa a exigir da gente muito cedo. Fazer escolhas, ir por um caminho, ir por outro. Então, a gente vai aprendendo, vendo os exemplos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. No filme mostra claramente isso, né? Que os meninos são jovens e que eles querem ir por outros caminhos, que eles não querem fazer, alguns deles, seguir o caminho dos pais, e que uns são obrigados a fazer isso, porque são impostas as decisões dos pais, né? E a gente ainda vê isso. Acho que talvez numas gerações novas, assim, a gente já não tenha tanta agressividade, né? Quando, sim, tanta imposição para os jovens, mas ainda existe. Então, cada vez menos, mas ainda existe. Então, quer dizer, esse livre-arbítrio que a gente tinha, o que a gente achava que tinha, não tem? Né? Então, todos nós temos, mas às vezes a gente é podado por algumas pessoas de querer fazer o que nós desejamos. E aí, com isso, a gente tem consequências. Né? Hoje em dia, nós temos já catalogadas muitas doenças mentais e muitas enfermidades mentais, psicológicas, por causa de pressões psicológicas que nós passamos. Então, antes, a gente não ouvia tanto que as pessoas tinham depressão, mas elas tinham, né? Só não tinha isso catalogado, não tinha isso estudado, mas elas tinha muita gente que tinha depressão. Antes, a gente não via tantas pessoas que tinham crise de ansiedade, não tinha pessoas que, antes não tinha nada disso. Sim, sempre teve. Só não tinha esse nome, só não tinha esse estudo. Né? Hoje em dia a gente tem mais conhecimento, tem mais estudos, então hoje a gente consegue identificar, os médicos, né, conseguem identificar o que essas pessoas têm e qual é o tratamento adequado para elas, né? Então, no filme mostra isso. Jovens entrando em depressão por causa de uma pressão psicológica. Então, algumas crises emocionais, e sabendo que essa imposição é tão forte, e a gente sabe que as doenças emocionais, né, uma depressão, uma ansiedade, um pânico, isso pode levar a ter consequências graves, como o suicídio. Né, a gente teve aí setembro, que a gente falou o tempo inteiro da campanha, né, anti-suicídio, campanha pela vida, né, mas a gente tem muitíssimos casos, a gente tem milhões de casos por ano em todo o mundo, né, a gente tem dezenas de casos por minuto no mundo. Então, ainda é algo que a gente precisa comentar muito, a gente ainda precisa falar muito sobre isso. E o filme também trata disso. Trata dessas pressões psicológicas, dessas enfermidades mentais que levam ao suicídio. E que também é uma questão para a gente se preocupar, né, Damião? Sim, sim. O suicídio é sempre um tema muito recorrente, a gente está sempre comentando o quanto é importante aquilo que você estava falando, a prevenção do suicídio, que a gente possa prevenir. E a grande ilusão do suicídio está em a pessoa desconhecendo a realidade espiritual, fugir de um problema pensando que a morte do corpo físico tudo se acaba. Questão 957 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: quais as consequências do suicídio? Obtendo a seguinte resposta: muito diversas são as consequências do suicídio, não há apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento.
mas a sorte não é a mesma para todos. Dependendo das circunstâncias, alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Ou seja, cada caso é um caso. E temos mais uma oportunidade de falar da valorização da vida. Lembramos das piores situações em que nos sintamos que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos erros e nos assinalando os propósitos de regeneração e melhoria, nos sustentará também hoje. E ele ensina e prega Carpe Diem, aproveite o seu dia, o poema existencial presente em Sociedade dos Poetas Mortos, e com a profundidade da vida, da alma. Tati, eu vou pegar o poema na íntegra para passar aqui na sessão Pipoca Espiritual. Olha, aproveite o dia. Não permita que um dia acabe sem ter crescido, sem ter experimentado felicidade, sem ter alimentado seus sonhos mais profundos. Resista ao desânimo, não se deixe vencido, não permita que ninguém te prive do direito de se expressar, porque se expressar é quase um dever. Nunca abandone o desejo de transformar sua vida em algo extraordinário. Acredite firmemente que as palavras, a poesia, tem o poder de mudar o mundo, porque, apesar de tudo, nossa essência permanece inviolada. Nós, seres humanos, somos feitos de paixão. A vida nos derruba, nos fere, mas também nos dá o poder de sermos protagonistas da nossa própria história, mesmo que os ventos soprem contra nós. A obra grandiosa da vida segue. E acredite, você pode escrever um verso nesse mundo. Jamais deixe de sonhar, pois são os sonhos que nos libertam. O maior erro é se perder no silêncio, porque muitos vivem nele, presos em um vazio sem fim. Não se resigne a essa prisão, fuja dela, grite ao mundo, como o poeta diz, eu imito meu grito pelos telhados deste mundo. Valorize a beleza das coisas simples, pois existe em cada detalhe, nas pequenas maravilhas da vida. Jamais traia suas crenças. Todos merecemos ser aceitos pelo que somos. Viver contra o que acreditamos transforma a vida em um tormento. Acredite, o medo e o pânico que surgem ao encarar o vasto horizonte da vida. Então, viva com intensidade, evite as mediocridades. Lembre-se, o futuro está em suas mãos. Assuma essa responsabilidade com orgulho e coragem. Aprenda com aqueles que vieram antes, os poetas mortos. Deixaram lições que nos guiam. Hoje somos os poetas vivos. E a vida não deve apenas passar por nós, mas ser vivida com plenitude, Tati. Nossa, eu tô até extasiada com isso. Que lindo, né, esse poema. É lindo demais, né? É isso, né? A gente não aproveita o que a gente tem. A gente não aproveita o nosso dia, né? A gente não dá valor às pequenas coisas, que a gente acordou, que a gente está vendo, que a gente falou um oi para alguém, que é desconhecido, que eu nem conheço, não sei nem se eu vou ver de novo na vida. Mas a pessoa devolveu o oi ali, me deu o pão na hora de comprar, né? É uma coisa boba. Mas tem gente que não consegue fazer isso. Tem gente que não vai fazer isso. E são coisas que a gente precisa valorizar. Valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, né? E a gente vai valorizar no momento que a gente perde. Vai falar, putz, agora me faz falta. Então, são reflexões que a gente precisa ter. Quando ele fala, né, do aproveitar o dia, eu gosto muito da reflexão de que quem fala isso é um professor. O professor, ele tem um papel fundamental na nossa vida, porque ele é o nosso exemplo. Ele é o exemplo de uma pessoa que está ali para ensinar. Então, para nós, ele é uma pessoa que vai nos ensinar o que é correto. Ele é a pessoa que vai me ensinar coisas que eu não sei e que eu tenho que valorizar ao longo da minha vida. É muito raro a gente valorizar todos os professores que passaram pela nossa vida, né? Mas a gente deveria, porque sem eles a gente não seria o que nós somos. Nós não chegaríamos onde nós chegamos. Aquele professor lá que ensinou a gente a ler. Aquele professor que ensinou a gente as continhas de matemática. Se não fosse isso, a gente não saberia lidar com o dinheiro hoje. A gente não conseguiria trabalhar direito. Então, esse professor que faz a gente pensar, que faz a gente discutir, que fala, não, você tem que estudar o livro, eu não vou te dar a resposta, né? E que a gente tem raiva, fala, poxa, por que não deu a resposta, né?
porque ele quer que você se esforce, porque você vai aprender por você mesmo. Eu, como professora, nunca gostei de prova, né? Nunca gostei de prova. Quanto aluna, eu não gostava de prova já, apesar de ser uma boa aluna, eu sempre tirei muito boas notas em provas, mas eu sempre me esforcei muito, não é que eu era inteligentíssima, não, é que eu sempre me esforcei muito, sempre estudei muito, porque eu sempre gostei de estudar. Mas, quando eu aprendia mais? Quando eu fazia trabalho. Quando eu tinha que ir para a biblioteca, quando eu tinha que fazer as colagens, quando eu tinha que fazer isso, quando eu tinha que copiar as coisas, quando eu tinha que, né? Então, quando eu tinha que pesquisar, eu aprendia mais. Então, eu guardava mais aquilo na minha memória. E hoje é a minha grande briga, né? Que as pessoas pesquisem, que as pessoas façam. Quando eu virei professora, eu falava, não, se a prova não é obrigatória para os meus alunos, eu não vou fazer prova, vai ser trabalho. Me dava muito mais trabalho de corrigir, porque a prova é muito mais fácil, né? Mas eu preferia, porque eu sei que eles aprendiam mais. Apesar de alguns me xingarem, não gostar nada disso, a gente sabe, ninguém agrada todo mundo, nem Jesus. Imagina eu, uma réis mortal. Então, eu sempre fiz com que eles pensassem, se esforçassem e aprendessem dessa forma. Então, eu acho que quando a gente faz algo diferente, e como o professor fazia na Sociedade dos Poetas Mortos, deu uma sugestão, e por que vocês não vão refletir? Deu uma ideia, na verdade, eles é que acabaram fazendo o que eles queriam, né? Na verdade, ele contou algo que aconteceu e os alunos quiseram replicar isso na vida deles. Então, a gente tinha que ser grato pelos professores, pelos aprendizados, até aqueles professores que a gente achou que foram ruins, né? A gente aprendeu alguma coisa com eles. A gente sempre aprende. A gente aprende com as coisas normais da vida. E os professores estão ali para passar o conhecimento deles. Eu acho que é tão louvável a gente falar, poxa, eu sei uma coisa e quero transmitir o que eu sei para as outras pessoas. Não estou guardando para mim. Não estou levando para mim. Eu quero que eles saibam o mesmo que eu sei. Né? Então, acho que isso é uma coisa bonita, né? Não só aquela coisa que é imposta pela sociedade, mas que é bonito a gente refletir sobre esse tipo de coisa, né? A gente tem que aproveitar o dia, mas a gente tem que aproveitar o dia com as coisas que a gente tem que aprender, né? E aprender um pouquinho cada dia, né, Damião? Sim, a vida vai nos oferecendo todas essas possibilidades, né? E o filme, né? O filme é marcante pela mensagem simples: aproveite a vida. É inspirador, que nos faz refletir. O professor representa a esperança de poder viver plenamente com suas próprias escolhas, que não devemos ver o mundo como as pessoas querem, e sim encontrar nossas próprias vozes, a busca da felicidade, envolver, descobrir seu próprio ser e o que faz realmente feliz, sem sabotar seus desejos. O professor que propõe que os estudantes busquem encontrar suas verdadeiras formas de felicidade. Isso tudo para que a felicidade não seja aquela imposta e escolhida por outras pessoas. Aprender a ler o mundo é um dos conceitos que está relacionado com a melhoria das percepções. E aí vamos lembrar de Jesus, né, Tati? Ajuda-te e o céu te ajudará. É a convocação para que o homem trabalhe pelo seu adiantamento, não só material, onde desenvolve a inteligência, mas principalmente a moral, onde aprimora o sentimento. Quantos maiores os esforços no sentido de se conhecer e buscar compreender as leis divinas, aplicando-as junto ao semelhante, mais perto se estará da verdadeira realização pessoal, que é a última análise, em última análise, né, a conquista de si mesmo, né, Tati? Eu acho que a gente vai se descobrindo, né, quando a gente começa a fazer as escolhas por nós mesmos. Perdão. E tem muitas pessoas que querem impor a sua vontade a outra, né? Então, isso faz mal para aquele que quer impor, isso faz mal para aquele que está recebendo essa imposição, porque não vai ser bem aceito, talvez não faça bem, né? Ela não vai se sentir com o livre poder de escolha, com o livre-arbítrio,
Então, isso faz mal para todas as partes, porque daí ela vai fazer uma coisa que talvez ela não esteja feliz fazendo. E ela não vai se descobrir, ela não vai descobrir o que ela gosta, o que ela quer. Então, tem muitos pais que ainda querem impor os seus sonhos. Ah, mas isso é melhor para ele, porque meu sonho sempre foi fazer tal coisa. Então, eu vou fazer isso pelo meu filho. E não é o que ele quer. Não é o que ele quer. É o sonho dos pais, é do pai ou da mãe, mas não é o sonho dele. E tudo bem, gente, mudar de ideia, tudo bem a gente escolher uma profissão e de repente mudar para outra, não tem nenhum problema. A gente tem que deixar os nossos egos de lado, né? E o nosso medo da imposição da sociedade, do que o outro vai dizer, né? Porque a gente acaba fazendo muita coisa porque o que os outros vão falar de mim, o que os outros vão pensar de mim, vão pensar que eu não posso, vão pensar que eu fracassei, vão pensar que eu sou isso, que eu sou aquilo. E o que importa? O que importa o que as outras pessoas pensam? Quem está passando por aquela dificuldade é você. Elas não estão passando por isso. Você sabe quais são os seus sentimentos, você sabe o que você está passando, né, naquele momento. As outras pessoas não sabem. Ah, mas eu conto, mas elas não sabem o que está dentro de você. O que passa pela sua cabeça, o que passa no seu coração, o seu dia a dia. Então, a gente supõe como as pessoas estão se sentindo, né? E a gente acaba fazendo essas suposições para entender um pouco mais as pessoas, às vezes até para ajudar, mas somos nós que temos que fazer as nossas próprias escolhas, né? Então, o filme, eu acho que a Sociedade dos Poetas Mortos mostra muito dessa coisa da imposição da sociedade, né? E dessa preocupação que a gente tem com o que o outro vai pensar, com o que o outro como o outro vai lidar com esse tipo de situação, né? Isso me preocupa muito, mesmo porque a gente vê no filme o que causa tudo isso, né? E a gente vê no filme, né, como cada um leva de maneira diferente as emoções, né? E a gente tem que entender como isso funciona para a gente, né, Damião? E é lindo, né? A possibilidade, estamos hoje aqui na sessão Pipoca Espiritual falando de Sociedade dos Poetas Mortos, filme que tem Robbie Williams, trazendo o que a gente trouxe aqui para você, muitas reflexões. E é importante, né, quando a gente consegue parar e ter essa percepção, né, de que a vida é bonita, a gente tem aqui, e agora é aquilo, né, Tati? A gente tem que se esforçar e muito, a gente tem que fazer a nossa parte o tempo todo, né, Tati? Exato, aquela coisa de que tudo vai cair do céu, não existe. Né? Ai, coloquei nas mãos de Deus, que Deus vai mandar, gente, se você precisa do emprego, se você não mandar o currículo, ninguém vai bater nessa porta e falar, fiquei sabendo que você precisa de um emprego. Mas seria ótimo se fosse assim, mas não é, né? Então, as coisas não acontecem assim, por mais que nós tenhamos fé e que nós quiséssemos que os milagres acontecessem com a gente o tempo inteiro, né? Não é assim, a gente precisa fazer a nossa parte. E eu espero que vocês façam a parte de vocês, a gente também vai fazer a nossa parte aqui, porque nosso tempo está acabando, nosso tempo acabou, e a gente precisa terminar o nosso programa, a nossa sessão pipoca dessa semana, mas na semana que vem tem mais, espere que a gente está aqui de novo toda semana. Um beijo, gente, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.